momentos da nossa vida. O Senhor é aquele que desde o princípio sempre olhou por nós. Obrigado, Senhor, porque foi na cruz, que nós pudemos, Senhor, contemplar o verdadeiro amor. Porque o Senhor não somente fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas o Senhor enviou o seu Filho para resgatar este homem, que no meio, Senhor, da caminhada, acabou pecando, desobedecendo. Mas, meu Deus, o Senhor muito nos amou. Obrigado por tão grande salvação. E hoje, meu Deus, como não confiar no Senhor? E hoje, meu Deus, como não depender do Senhor? E hoje, meu Deus, como não continuar crendo que o Senhor está olhando para cada um de nós? Ah, Senhor, que nós possamos, meu Pai, receber isso que foi declarado, que possamos confiar, que possamos esperar, que possamos depender, e que nessa fé, Senhor, nós assim possamos avançar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e obrigado pelo mais que o Senhor fará em nossas vidas. Nós te glorificamos, Senhor, te exaltamos na beleza do Senhor e da tua santidade. E que essa manhã, Senhor, seja assim uma manhã de grande mover do Senhor entre nós. Que possamos aprender de Ti, que possamos crescer em Ti, que possamos refletir a Tua graça, a Tua grandeza, a Tua glória. Isso no nome de Jesus. Nós colocamos nossa vida em Tuas mãos, Pai querido, e Te agradecemos desde já, te pedindo que o Senhor fale conosco e nos dê a direção certa. Obrigado, Jesus. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor em louvor, em adoração. Vamos dar a Ele o nosso melhor. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Vamos nos assentar em nome de Jesus. Que bom, né? Mais um domingo, último domingo desse mês de julho. Podemos estar reunidos na casa de Deus, podendo abrir o coração, buscar o Senhor, buscar a face do nosso Deus. Que essa seja realmente uma manhã onde Ele possa se revelar às nossas vidas, onde Ele possa trabalhar nos nossos corações e Ele possa nos dar a direção certa. A cada domingo nós temos oportunidades lindas que o Senhor Jesus Ele nos dá de se aproximar dEle, de entender o plano, a vontade dEle para a nossa vida. E hoje, mais do que nunca, meus irmãos, eu quero tratar com você sobre confiar em Deus, mesmo em tempos de dificuldade. Eu quero tratar com você sobre confiar em Deus, mesmo em tempos de perseguição. Nós estamos vivendo um momento na história, meus irmãos, onde talvez muitos nunca tenham passado por situações similares a essas. Nós já vivemos momentos onde vimos ações da imigração de tantas formas, de tantas maneiras, nunca deixou de existir. Mas o que nós percebemos é que há um medo que tem assolado a nossa comunidade de uma forma muito grande. Eu tenho visto pessoas, meus irmãos, até hoje, que não saem de casas, eu tenho visto pessoas depressivas, eu tenho orado por muitas pessoas que nem na igreja têm vindo. O máximo que fazem é sair para trabalhar porque precisam pagar aluguel e todas as coisas. Alguns já voltaram a viver, mas alguns carregam muitas incertezas dentro do coração. A gente sabe que tem muita gente arrumando suas malas e simplesmente voltando, porque não acreditam que para elas existe esperança ou existe a solução, ou acreditam que algo possa mudar ou melhorar. Mas não são só estas questões que pesam na vida de muitas pessoas. Tem outras questões também que no dia a dia têm mexido com o comportamento de muitos, relacionados a trabalho, relacionados à família, relacionados a sentimentos, enfim. São muitas coisas que movem os corações.
Vivemos dias onde muitos, na verdade, não querem de alguma forma serem confrontados pela palavra e preferem viver em ambientes onde a palavra não confronta, a palavra não chega a ponto de buscar trazer mudança. Então eu crio a sensação de que eu estou servindo a Deus, de que eu estou adorando a Deus, mas do meu jeito, da minha forma, de qualquer maneira. E se evangelhos são boas novas e vida com Jesus representa mudança de vida, se tudo continua do mesmo jeito, da mesma forma, isso nada muda. Mas a tendência é que essas coisas aumentem e sejam mais constantes cada dia mais. Jesus fala sobre isso, Jesus alerta sobre essas verdades, então nós temos que estar atentos em relação a isso, para que nós não venhamos em algum momento deixarmos com que algumas situações possam na verdade, assolar a nossa vida. Nós vivemos dias, meus irmãos, onde o Evangelho do Reino, aquele que realmente promove transformação, ele cada dia mais ele tem sido sucumbido e ele tem sido mudado simplesmente por palavras que são doces e agradáveis. Palavras que são mais de orientação humana do que qualquer outra coisa. Isso aí faz com que haja um preço muito caro que seja pago na vida daqueles que recebem. Porque a única coisa que produz fé é a palavra de Deus. E se a palavra ela não chega aos corações, falta fé. A gente pode ter muito conhecimento, a gente pode ter muitas ideias, a gente pode ter uma abrangência, seja ela cultural, seja ela filosófica, seja ela teológica muito grande. Mas, se não houver a fé genuína, o que acontece? Em momentos como esse, onde existem muitas vezes perseguições, batalhas, é onde muitos abaixam a cabeça, é onde muitos se intimidam, é onde muitos se acovardam, é onde muitas vezes negam a sua própria fé. E é por isso que é importante nós estarmos atentos a algumas coisas importantes. Por isso, eu quero encorajar você, segundo a palavra de Deus, para que você, mesmo em tempos de batalhas, mesmo em tempo de perseguições, mesmo em tempo de lutas, você realmente confie em Deus. Mas confiar não desconfiando, confiar de todo o coração. O Salmo capítulo 56, se você está com a sua Bíblia, eu queria que você abrisse por gentileza. Salmo capítulo de número 56, o verso de número 11. Por aqui nós vamos iniciar a nossa meditação de hoje. Salmo, capítulo de número 56, versículo de número 11, nos diz assim o texto sagrado. Salmo, capítulo 56, versículo de número 11, está escrito assim: Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Vamos ler novamente esse texto juntos, com toda a fé? Salmo, capítulo 56, verso 11. Que diz, meus irmãos? Em Deus tenho posto o quê? A minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Vamos ler de novo esse texto? Você pode ler comigo? Vamos lá? Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Amém? Aqui está. Essa declaração do salmista, isso precisa ser verdade absoluta na nossa vida. Essa não tem que ser a frase que disse o salmista Davi. Essa tem que ser a palavra genuína que sai do meu coração e que sai do seu coração. Coloca de novo o versículo na tela aqui para a gente, por gentileza. Vamos ler de novo isso aqui? Porque isso tem que estar enraizado em nós. Isso tem que ser algo que vem do nosso coração. O que diz aí? Em Deus tenho posto a minha... Nós temos colocado realmente em Deus a nossa confiança? Você sabe que nós precisamos confiar em Deus sem ter dúvidas, sem ter medo. Eu nunca me esqueço de uma história que
que eu ouvi há muito tempo atrás, diz que acabou a luz no basement, né, de uma casa. E aí o que aconteceu? Porque acabou a luz, o pai precisava descer lá, né, para poder trocar a lâmpada que havia queimado. E o pai tinha um menino pequeno, e aí ele disse assim para o filho: filho, fica aqui que eu vou descer lá e eu vou trocar a luz lá do basement. Aí o filho disse: tá bom, pai. E aí o pai desceu a escada e o menino viu que de repente o pai desapareceu, por causa, né, que estava escuro na parte de baixo. E o menino disse: pai, cadê você? Você sumiu? Ele disse: estou aqui, meu filho. E o menino disse assim: pai, eu quero ir aí. E aí o menino disse, aí o pai dizia: não, fica aí. E aí o menino dizia: pai, eu quero ir aí. E o pai disse: espera, meu filho, eu só vou trocar a lâmpada. E o menino disse: pai, mas eu quero ir com o senhor. Aí o pai falou assim para ele: então pula. Ele falou: pai, mas eu não estou te vendo. Ele falou: você confia em mim, meu filho? Confio. Então pula. O menino não pensou duas vezes e pulou. O menino não via o pai, porque o basement estava escuro. Só que como o pai, ele estava lá embaixo e ele tinha a luz, ele via exatamente onde estava o seu filho. Quando nós confiamos em Deus, nós ouvimos a voz do pai que fala: pula. E a gente pula. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas se o meu Deus está dizendo pula, Ele não vai me deixar quebrar a cara. Ele vai me sustentar, Ele vai me segurar, Ele vai me agarrar. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Confiança. O que é que está dizendo o versículo? Por gentileza, coloca de novo aí na tela. O que é que diz o versículo? Isso tem que estar enraizado em nós. Em Deus tenho posto a minha confiança. Eu não vou temer o que me possa fazer o homem. Quando eu confio, meu irmão, pelo menos 3 coisas se tornarão evidentes na minha vida. Quando eu confio de verdade, alguns aspectos serão claros na minha vida. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre confiança. Toda pessoa que confia em Deus, ela não se intimida diante de qualquer pressão humana. Ela não se intimida diante de qualquer ameaça humana. Toda pessoa que confia em Deus, ela não se intimida diante de nenhum desafio. E a gente tem exemplos claros na Bíblia que mostram isso. Você quer ver? Vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo de número 6. Vamos lá aprender de Deus, um pouquinho à frente. Daniel, capítulo de número meia dúzia. Daniel, capítulo de número 6. Verso de número 10. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10. Diz assim o texto sagrado. Daniel, capítulo 6, verso 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. O que esse relato aqui traz? Presta atenção. Daniel sempre foi um homem de Deus e sempre foi um homem fiel a Deus. Daniel, ele sai de Jerusalém, ele sai lá de Judá, e ele é levado cativo até a Babilônia. E aí vocês já conhecem a história, né? Ele chegou lá com seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego,
e foi servir o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor teve aquele sonho que ninguém conseguia identificar. O Daniel já tinha vivido uma prova de fé ali dentro, porque queriam dar da comida real para eles comerem, que seria uma honra, mas haviam coisas ali que dentro do seu entendimento e da lei divina para ele, que era judeu, ele não poderia comer. Então ele colocou no coração, eu não posso comer dessa comida, mesmo que seja um banquete real. E ele pediu ao copeiro, Deus deu graça, e ele não ficou mais fraco, ele ficou mais forte. E aí depois ele interpreta o sonho do rei, e ele passa a ser um dos conselheiros do reinado de Nabucodonosor, do reinado babilônico. E serviu durante todo o império babilônico como um dos conselheiros reais. Só que passados-se anos, o reinado babilônico caiu. A própria história mostra isso, né? Os livros de história mostram isso, comprovando aquilo que a Bíblia Sagrada diz. E o reinado persa, ele tomou o reinado babilônico e passou a ser a maior potência da época. O Daniel não só serviu ao rei Nabucodonosor, serviu no Império Babilônico, mas agora que o Império Péria se tornou a grande Persa, se tornou a grande potência do mundo, o que acontece? Ele vai agora e ele passa a servir na Pérsia. A Pérsia que é o Irã de hoje, né? Hoje, quando nós olhamos para o povo persa, a gente está vendo aquela guerra que está acontecendo e tudo mais, a gente olha, por exemplo, para o Irã e a gente acha que o Irã, eles são árabes, né? Eles são descendência de Ismael. Não é. O povo do Irã é um povo persa. Muitos deles assumiram a religião muçulmana, mas não tem a ver com descendência de povo. É um povo totalmente à parte. O Irã de hoje era o famoso Império Persa da época, que foi a maior potência daquela época. Então ele passa a servir agora no Império Persa. E ele está ali junto com o rei Dario, que gostava muito dele, porque via nele um homem fiel, via nele um homem íntegro, via nele um homem sábio, e assim ele era. Só que os outros sábios que haviam no reinado persa, porque viam que Daniel era diferente, mesmo Daniel sendo um estrangeiro, mas Daniel ele era fiel, Daniel ele era honesto, Daniel era íntegro. É aquilo que eu e você como imigrantes devemos ser, meus irmãos, em uma terra que não é nossa. Honrar todas as leis, honrar todas as coisas, fazer tudo de forma correta. Porque quando nós confiamos em Deus, a nossa postura faz diferença. A nossa integridade faz a diferença. Sem dúvida o faz. E aí o que aconteceu? Eles armaram uma cilada. Criaram algo dizendo, olha rei, vamos fazer um decreto que nos 30 dias ninguém pode pedir nada a outra pessoa e não pode adorar a ninguém se não for fizer isso a ti, que é a maior autoridade aqui. E aí o rei, ok. Até porque eles já tinham aquela cultura, né, deles de adoração, todos eles já tinham o hábito de saudarem o rei e virem a ele como se fosse a maior autoridade, enfim. Então não tem problema, assinou o decreto. Só que por que eles fizeram isso? Porque Daniel tinha um hábito de estar na presença de Deus. E eles sabiam que não tinha outra maneira de poderem destruir a Daniel, senão fazendo algo diretamente contra a lei do seu Deus. Porque diante da lei dos homens não tinha o que dizer. Daniel era um homem integralmente honesto, justo. Ele era um homem íntegro de verdade, um verdadeiro homem de Deus. Então sabiam, não dá. A única coisa que é possível fazer com que ele realmente não desobedeça é a lei do Deus dele. E fizeram um decreto. E quando fizeram um decreto, o Daniel, ele se intimidou diante daquele decreto? Não. A Bíblia diz que da mesma forma que ele orava 3 vezes ao dia, ele continuou orando. Da mesma forma que ele ia diante do Todo-Poderoso, ele continuou indo.
e com as janelas abertas, porque ele não estava fazendo nada de forma escondida. Ele era transparente, ele era claro. Primeira coisa que a gente tem que ter no coração, meu irmão, se eu confio em Deus, eu também não vou me intimidar. E aquilo que eu faço para o meu Deus, eu vou continuar fazendo. Se é ir para a igreja, eu vou continuar indo. Se é orando, eu vou continuar fazendo. Porque nada me impede de eu ter compromisso com meu Deus. Porque quem eu sou e o que eu tenho vem das mãos dele. Se eu sou algo, se eu sou alguém, isso é por causa do meu Deus. Se eu tenho vivido nessa terra e eu tenho sido guardado nessa terra e tenho prosperado nessa terra, quem tem feito isso comigo, quem é? É o meu Deus. É por isso que eu não canso de falar essa frase. O mesmo Deus que tem nos guardado por 30, por 25, por 20, por 15, por 10, por 5 anos nesse lugar, é o mesmo Deus que continuará nos guardando enquanto estivermos nesse lugar. Porque Ele é Deus. A minha confiança precisa estar nele. Se muitos confiassem em Deus, não se intimidariam. E se eu e você confiarmos em Deus, nós também não vamos nos intimidar diante das pressões. Principalmente no que diz respeito à nossa vida com Deus. Porque tem muitos que dizem, eu não tenho forças para orar. Eu estou tão triste que eu não consigo orar. Eu estou tão para baixo que eu não tenho nem força de buscar Deus. Quando eu confio, eu não me intimido com as ameaças que possam surgir. Quando eu confio, eu não me intimido com as afrontas que possam vir diante de mim. O Daniel não voltou atrás. Ele não começou a orar por causa do decreto. Ele apenas continuou fazendo aquilo que ele costumava fazer, porque ele já tinha uma vida de relacionamento com Deus. Quando eu confio, eu me lanço, meu irmão. E qual é o resultado da minha confiança? Eles pegaram Daniel, levaram diante do rei e disseram, aqui Dario, desobediente. Nem respeitou as nossas leis, nem respeitou nada. O Dario disse, pois é, eu vou trabalhar em prol desse homem, porque ele é diferente. E ele tentou, humanamente falando, o próprio rei, mudar o seu próprio decreto, porque ele sabia e ele entendeu que aquilo foi uma cilada contra Daniel. Só que ele não pôde mudar o decreto, porque pela lei dos medo-persas, o decreto do rei não podia ser alterado. Qual que era a sentença? Manda para a cova dos leões. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Daniel foi sentenciado e jogado na cova dos leões. E aí alguns podem perguntar, mas cadê Deus? De que valeu ter ido para a igreja? De que valeu ter orado? De que valeu ter enfrentado as situações? De que valeu ter confiado? O problema não é ir para a cova dos leões, meu irmão. O problema não é ser sentenciado pelo homem ou ser julgado pelas pessoas. Porque isso aí só faz parte de um processo para que a gente seja honrado, porque aquele que confia no Senhor, o mal não vai estar sobre ele. O livramento vai vir sobre ele. Esse é que é o ponto. O problema é que quando a gente só se detém nas ameaças e a gente olha para consequências humanas que aparentemente podem surgir por confiarmos em Deus, nós descremos, porque não entendemos que Deus não é Deus que apenas nos livra de ir para a cova dos leões, mas é Deus que dentro da cova dos leões tem poder para nos livrar da mesma forma. Pai, eu não estou te vendo. Pula, filho. Isso é confiança. Não importa que seja o último segundo. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender.
Aquilo que o Senhor diz para os filhos dele na palavra dele é verdade. Então, meu irmão, deixa eu dizer para você, confie, porque quem confia não se intimida. O que aconteceu com Daniel? Qual o resultado da confiança dele? Daniel, capítulo de número 6, verso 22. Olha o que diz. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu. Diga aleluia. Qual foi o resultado de confiar? Ele foi envergonhado? Não. Ele foi honrado. Ele foi devorado? Não. Devorado foram os outros que fizeram a maldade contra ele. Porque no momento em que ele sai, o rei diz: agora todos vocês que armaram essa cilada, é vez de vocês. Meu irmão, nem entraram na cova, os leõezinhos já, ó. Você imagina, leão com fome, meu irmão, já é bravo por natureza. Você imagina o leão, meu irmão, ficar com a boquinha fechada lá, porque o anjo estava lá, e ele com fome não poder fazer nada. A situação ficou pior ainda. Quando surgiu a oportunidade, aquilo ali foi um estrago ali dentro. Meu irmão, ele saiu dali e o Deus dele foi honrado. Confie no Senhor diante das ameaças. Não se intimide, porque Deus vai te honrar nessa situação. O teu Deus será glorificado nessa situação. Então, quando Deus falar para você, pula, pula, meu irmão. Porque você não vai quebrar a cara. Mesmo que você passe por situações difíceis, mesmo que você muitas vezes seja sentenciado pelos homens, seja julgado por pessoas, mesmo que você seja lançado na cova dos leões, isso não significa que Deus não está com você e não vai estar agindo na sua causa. A gente não pode contar o fim da história enquanto a história não acaba. A gente não pode supor, porque isso aqui não é você decide, aquela série que você escolheu o final e já sabia o que ia acontecer porque você decidiu. Porque a decisão não é nossa, a decisão é de quem? É de Deus. Se eu confio, pode ter certeza, o final vai ser final feliz. Se eu não confio, aí, meu irmão, aí Deus não tem nada a ver com isso. Porque a parte dele, ele vai fazer. Aqueles que confiam, esses vão estar guardados. Outro aspecto que eu quero dizer a você. Quando verdadeiramente eu confio, eu sou ousado. Porque confiança gera ousadia. Pai, eu quero ir aí. Não, meu filho, está escuro. Pai, eu quero ir. Então pula, meu filho. Quando eu confio, eu tenho ousadia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ver um outro exemplo da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Verso de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso de número 29. Diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Onde estava Pedro e João nesse momento? Eles estavam diante do Sinédrio, para ser julgado pelos homens. Por quê? Qual o erro deles? Qual a culpa deles? Qual o pecado deles? Qual a falha deles?
terem curado um coxo, que estava na porta do templo mendigando há muito tempo, durante uma vida. Você deve se recordar da história que Pedro e João estavam juntos indo ao templo à hora da nona, e tinha lá um homem mendigo que estava na porta pedindo uma esmola. E eles disseram assim: não temos nem prata nem ouro, mas o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quem se lembra dessa história, desse milagre? Levanta e anda. E aí eles pegaram o coxo na mão e levantaram ele. E o homem saiu andando, pulando, glorificando a Deus e contando o testemunho. E por causa deste milagre, desta obra de Deus que eles fizeram, eles foram levados diante do Sinédrio para serem intimidados por eles, para que eles parassem de pregar. Ou seja, a vida deles ia estar inutilizada, porque qual é a função de um pregador? Pregar. A função de um pregador é pregar. Se eu não posso pregar, acabou. É o fim. Então, na verdade, eles foram diante dos homens para serem intimidados de tal maneira a que não continuassem exercendo a sua profissão, a que não continuassem exercendo a sua função, a que não continuassem a exercer o seu chamado. Eles estavam diante de autoridades que tinham poder de poder fazer mal a eles, inclusive, e sentenciá-los de uma forma injusta, como fizeram no julgamento de Jesus e muitos outros, a ponto de querer que os seus interesses pessoais prevalecessem. Às vezes nós nos deparamos com situações como essas. É dentro do trabalho, a gente é julgado dentro do nosso trabalho, é dentro da família, é dentro da igreja, ou em qualquer lugar. A gente muitas vezes, é induzido e colocado em uma situação para que a gente muitas vezes não faça, para que a gente muitas vezes não desenvolva, para que a gente... E nessa hora, meus irmãos, se eu confio em Deus, eu tenho a ousadia de poder avançar. Por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou está comigo. Eu sei aquilo que Ele quer para a minha vida. E eu não vou, meu irmão, me intimidar diante das pressões. Eu não vou me intimidar diante das injustiças. Eu não vou me intimidar diante das afrontas. Eu não vou calar a minha boca, porque verdadeiramente eu sei quem eu sou e o que Deus quer de mim. Ele me chamou para poder fazer a vontade dEle, e eu vou fazer a vontade dEle. Independente de qualquer coisa, independente de pessoas, independente de circunstâncias, independente de situações. E aí chamam a eles e colocam a eles diante do Sinédrio, dizendo: é verdade isso que aconteceu, ô Pedro, ô João? É verdade essa história? O que vocês fizeram? E ali, meus irmãos, eles poderiam naquele momento dizer: não, nós nem sabemos, não sei, algo aí aconteceu. Talvez foi um milagre que Deus... Mas não fomos nós que fizemos nada, não. Esse homem simplesmente saiu daí e começou a andar, não sei, nem conheço ele, não sei nem se ele já andava, né? E de repente, não sei dizer. Não, fica tranquilo, no que depender da gente, nós não queremos confusão com ninguém, não vamos arrumar problema com ninguém. Não, está certo, vamos assinar um acordo aqui agora e está tudo bem, e vida que segue. Não. Foi isso que eles fizeram? Não. Porque quem confia é ousado. O que aconteceu com esse homem que foi curado? Meu irmão, o Pedro, o João, tomados de uma intrepidez ali do Espírito Santo, começaram a falar da obra redentora de Jesus no meio do Sinédrio. Começaram a falar sobre desde o princípio do pecado do homem, da obra redentora de Cristo, de Jesus Cristo que veio, que foi crucificado e que deu a eles o poder e a autoridade de fazer, e que eles estavam levando adiante o nome do Senhor, e quem fazia essa obra era Deus. Eles não se intimidaram diante da pressão do homem. Eles não gaguejaram, eles não titubearam.
Eles não tiveram por preciosa a sua vida a ponto de poderem dar passos atrás, mentirem, enganarem, não. Eles tinham a ousadia porque confiavam em Deus. E quando nós confiamos, nós não precisamos inventar história. Quando nós confiamos, nós não precisamos criar retórica enganosa. Quando nós confiamos, nós não precisamos dar passos para trás. Quando nós confiamos, nós não precisamos fazer acordos que na verdade ferem a palavra de Deus. Nós não precisamos usar de desculpas, não precisamos usar de escusas, não precisamos, não. Quando nós confiamos de verdade, nós mantemos firme a nossa posição. É por isso que eu digo a você, meu irmão, quando alguém lhe parar na rua e lhe perguntar alguma coisa ou lhe questionar sobre algo, fale a verdade, porque quem fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Não crie nada que não seja correto, não faça os documentos que não sejam verdadeiros, não aceite, meu irmão, fraudar nada, porque você não precisa disso para Deus te abençoar ou para Deus te colocar onde quer que você esteja. Ah, mas para trabalhar aqui eu preciso de um número de social, mas eu não tenho, não, dá um jeito, inventa, cria um, não. Isso aqui não é programa de auditório, meu irmão, aonde eu vou chegar lá e vou combinar e está tudo certo. Não! Minha vida é real. Olha, o que eu posso prover para você é um trabalho honesto, digno. Eu sou uma pessoa que desenvolve. Você pode fazer uma experiência comigo, você vai se surpreender. Eu sou alguém que aprende fácil, que tem garra, que tem coragem, que tem disposição. Mas eu sou alguém que é honesto. E se você quer alguém honesto e verdadeiro, você encontrou essa pessoa. Eu não vou fazer nada de errado. E pronto. Confie em Deus. Quantas vezes eu já não vi Deus fazer livramentos de pessoas. Hoje, graças a Deus, muita gente tem drive license, mas houve época aqui que não se tinha. E o medo sempre espalhado nos corações. E aí, polícia para, faz o quê? Se eu confio, eu falo a verdade. Olha, está aqui o documento do carro, mas infelizmente eu ainda não tenho a minha carteira. E quantas vezes Deus já não proveu livramento e vitória? Deus não deu graça e protegeu. Quando, meu irmão, eu confio, eu sou ousado. Eu falo a realidade, eu falo a verdade, eu declaro aquilo que Deus realmente tem colocado no meu coração. E qual é o resultado de eu confiar? Qual foi o resultado deles terem feito isso? Ah, pastor, devem ter quebrado a cara. Será que foi isso que aconteceu? Olha o que diz o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, verso 42. Veja só. Verso 42. Vamos ler desde o verso 41. Diz: retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de tê-los sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Eles pararam de pregar? Foram impedidos de pregar? Não. Eles continuavam cada vez mais. Sabe por quê? Porque no meio de toda aquela afronta, surgiu um homem ali no meio, muito sábio, chamado Gamaliel, e que disse assim: olha, o que vai adiantar matar esses homens? Vai só piorar a situação. O que vai adiantar? Se é de Deus, vai continuar. Mas se não é de Deus, vai acabar. Não vamos fazer isso. E aí acalmou o coração de todos. Meu irmão, sempre vai aparecer um Gamaliel no meio do caminho, quando você realmente mantém firme a tua confiança. Sempre vai aparecer alguém que vai ter uma palavra sóbria, uma palavra sábia, e que vai acalmar o coração e vai reverter situações que, humanamente falando, seriam situações complicadas e irreversíveis. É isso que a gente tem que ter no nosso coração.
É essa confiança que a gente precisa ter em Deus. Porque quem confia não se intimida. E quem confia de verdade, meu irmão, quem confia de verdade, não vai se calar. Porque vai ter ousadia de poder, mesmo nas situações adversas, declarar e professar a fé real em Jesus Cristo. Amém? Mas um outro ponto que eu quero destacar para você também, que é muito importante. Quando nós confiamos, nós não murmuramos. Quando nós confiamos, nós temos sempre um cântico de louvor nos nossos lábios. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vamos lá. Atos 16, verso 25. Atos 16, 25. Diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos faziam o quê? O escutavam. O Paulo e Silas foram mandados para a prisão, foram chicoteados e tiveram as suas mãos e os seus pés amarrados num tronco. Qual o erro deles? Qual foi o erro deles? Na verdade, tinha uma moça ali que era adivinha e as pessoas ganhavam muito dinheiro com isso. E aí o apóstolo Paulo foi e repreendeu aquele espírito maligno que estava por detrás daquela moça. Tem muito espírito de adivinhação por aí, meu irmão, que na verdade faz com que a pessoa conheça de coisas e que na verdade é pura ação do diabo. Deixa eu explicar uma coisa para você não ser alguém bobinho e enganado facilmente. Porque tem muitas pessoas que dizem o seguinte, até usando o nome de Deus e o fazendo de forma louca. Olha, porque eis que te digo, porque Deus não sei o que lá, e para que você saiba que eu sou você, aconteceu tal coisa na sua vida. E se alguém chegar para você e falar um fato que aconteceu na tua vida, e você não conhece a pessoa, e essa pessoa fala que é Deus, eu te garanto que 99% vai se abrir igual flor quando desabrocha para a pessoa. Porque fala assim, como é que você sabe disso? Quem te contou isso? Pronto. Deus conhece o nosso passado? Conhece ou não conhece? Conhece. Mas deixa eu lhe perguntar, o diabo conhece o nosso passado? Conhece ou não conhece? Deus conhece o nosso presente? E o diabo? Hã? Deus conhece o nosso futuro? Mas e o diabo? Pronto. Quem é que rouba, mata e destrói? Sabe aquelas situações que nos fizeram ficar tristes, que nos fizeram ficar chateados, aborrecidos? Quem é que estava por detrás? Deus é onisciente, o diabo não. Mas é ele o causador dos problemas da vida. E tem muita gente que é bobinho. E que se abre para muitas coisas, e quando você se abre para muitas coisas, qualquer coisa que lhe for falado a partir dali, você já não julga mais, você já abraça como sendo verdade absoluta. E por isso tem muita gente que recebe sentenças de morte na vida e abraça aquilo como se fosse uma direção de Deus. E depois não entende por que as coisas dão ruins na vida. Aquela moça acertava tudo. E todo mundo via como uma moça de Deus, mas na verdade um homem de Deus chamado Paulo ficou incomodado com aquilo, melhor dizendo, não intimidado, mas incomodado com aquilo. E Paulo na hora repreendeu aquele espírito. E o que aconteceu? Aquela moça não adivinhava mais? A verdade não adivinhou nunca. A verdade é aquele engano do inferno. E aí acabou aquela forma que aquela menina era usada pelo diabo. Ela foi liberta de verdade. E quando o poder de Deus passa, o poder de Deus faz isso. O poder de Deus liberta.
Deixa eu falar uma coisa para você, guarde o que eu estou lhe dizendo, que isso aqui é precioso. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Então, para de ficar esperando alguém chegar e dizer, olha, servo amado, eu quero lhe dizer, porque Deus mandou dizer, para com isso. Porque Deus, nos dias de hoje, Hebreus 1:1 fala isso. No passado falou ao Pai pelos profetas. Hoje Deus fala a nós através de quem? Do Filho. E quem é o Filho? Palavra. Você quer saber o que Deus tem para a tua vida? Para de querer viver aquele espiritismo gospel. Para de ser preguiçoso a ponto de não abrir a tua Bíblia e ler. Porque quando você abrir a Bíblia e ler e falar, Deus fala comigo, aqui Deus vai falar. E quando Deus fala por aqui, sabe o que acontece? Vai se cumprir. Porque Deus honra não o que alguém mandou dizer em nome dele. Deus honra o que ele diz. O compromisso de Deus não é com o Glauber pregador. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Se a palavra dele estiver na minha vida, nos meus lábios e no meu coração, ela vai se cumprir. Se ela não tiver, esqueça, o compromisso de Deus não é com o homem, o compromisso de Deus é com a palavra dele. E foi por causa da palavra dele que ele fez uma obra em favor da vida do homem. Nós precisamos aprender isso, meu irmão. Porque o nosso povo, a nossa cultura brasileira é muito supersticiosa. E a gente vive com superstições, e muitas vezes superstições da fé. Cuidado. Seja alguém que abre a palavra e que busca na palavra. O dia que você passar a depender da palavra, vai cessar aquele monte de gente que todo dia tem algo para dizer na tua vida. Você vai ver que isso vai acabar a sua volta. Você vai falar, nossa, cadê aquelas pessoas que toda semana falavam algo comigo? Você vai ver que acaba. Por quê? Porque você consegue discernir. E você sabe que o compromisso de Deus está ali, porque Deus revelou na palavra dele ao teu coração. Quando você vier para a igreja, ora, Deus usa o pregador para que a palavra seja ministrada ao meu coração. Eu não quero historinha da carochinha, eu não quero conto de fadas, eu não quero teorias coaches, não, eu quero a tua palavra, Senhor. Porque quando eu quero fazer treinamento, eu contrato treinamento e eu vou para o profissional falar, porque ali eu sei que é treinamento. Quando eu vou para a igreja, eu quero é a tua palavra, porque a tua palavra eu vou encontrar na tua casa. Então eu tenho que ter esse discernimento, saber discernir as coisas. O que é profissional, o que vai me levar a ter mais ferramentas para que eu possa administrar melhor o que eu tenho, para crescer profissionalmente, para que eu possa ter uma inteligência mental de poder aplicar isso, para que eu possa ter organização. Ok, isso é treinamento, então eu vou buscar treinamento. Eu sei que isso serve para isso, mas espiritualmente, é a tua palavra que vai me instruir. E se eu for na tua casa, é a tua palavra que eu quero. Porque igreja é lugar de comunhão com Deus. Igreja é lugar de buscar a presença do Senhor, a plenitude do Senhor. Então eles foram e libertaram aquela jovem e acabou esse negócio de adivinhação. E aí, meu irmão, porque acabou o lucro dos patrões, o que fizeram? Bota esses caras na cadeia. Onde já se viu acabar com o nosso lucro, e eles foram, apanharam e ficaram presos. E lá na cadeia, meia-noite, no meio das trevas, da escuridão, no ápice da noite, no ápice do problema, ali doendo com as chicotadas, amarrados, o que eles estavam fazendo? Oh Deus! De que está adiantando eu te servir? Estou sendo fiel, só estou tomando pancada. Estou sendo fiel, só está dando tudo errado na minha vida. Estou sendo fiel e as coisas não estão acontecendo. Estou sendo fiel e ao invés de melhorar, está piorando. Estou sendo fiel, estou fazendo bem para as pessoas. E olha só, o salário que eu ganho por fazer o bem para as pessoas. Estou aqui trabalhando honestamente nesse país, pago os meus impostos e estou sendo visto como um bandido. De que está adiantando Deus eu fazer tudo certo? De que está adiantando Deus eu fazer todas as coisas corretas, eu ser honesto, eu ser justo, eu pagar meus impostos, eu procurar viver uma vida que é correta, eu dar emprego para as pessoas?
Não, eu perder humanamente oportunidades, mas porque eu sei que aquilo é errado e eu quero fazer o que é certo. O que está adiantando tudo isso? Olha eu aqui preso. Eles ficaram reclamando? Porque quem confia não murmura, quem confia louva. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Estavam lá, nosso Deus é soberano. Estavam lá glorificando a Deus. Estavam lá dizendo, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. E aquelas feridas doendo, e por tuas promessas e tudo que és. Perto da meia-noite, Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Louvando, adorando a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Entenda uma coisa. Louvar, aprenda isso. Louvar é você declarar que Deus faz. Louvar é você declarar que Deus faz. Quando você chega aqui nessa igreja e inicia o culto e começa com aquele tempo de louvor, por que está fazendo isso? É só para esperar chegar o povo? Não! É porque nós chegamos aqui, nós começamos a louvar, porque nós começamos o culto declarando, o meu Deus faz, o meu Deus opera. Louvar é como você dizer, Deus cura. Louvar é como você dizer, Deus liberta. Louvar é como você dizer, Deus prospera. Louvar é como você dizer, Deus salva. Louvar é como você dizer, Deus faz. Então eles estavam ali louvando, e quando nós, meus irmãos, confiamos, não importa a situação que esteja, ou se tudo esteja de forma difícil, ou a nossa situação não esteja favorável, mas eu quero declarar nessa situação que Deus faz. E quando eu declaro que Deus faz, eu estou dando testemunho. Porque naquele momento, meu irmão, todos os que estavam presos estavam escutando. Todos os que estavam presos estavam ouvindo, que eles não estavam ali reclamando, questionando ou duvidando de Deus ou da fé deles, e nem chateados com Deus do porquê aquilo estava acontecendo, mas eles estavam declarando a confiança em Deus. E qual é o resultado de eu confiar? Qual é o resultado de eu confiar? Verso de número 26. Olha o que diz. Você pode ler comigo? Não, vamos ler juntos. Verso 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltos as prisões de todos. Meu irmão, enquanto eles estavam ali naquela situação louvando, diz a Bíblia que foi de repente, hora que menos se espera, hora que você nem imagina, num piscar de olhos, de uma forma inesperada, começou a mover o cárcere, começou a abrir porta de prisão, começou a cair a algema, começou a soltar tudo que estava preso. Mas não somente Paulo e Silas foram beneficiados, mas todos aqueles que estavam presos foram beneficiados. Todos aqueles que estavam em situação de prisão foram beneficiados, porque quando eu confio, eu louvo. Quando eu confio, eu não tiro dos meus lábios o canto que Deus, Ele faz. E Ele faz. E faz não só na nossa vida, mas Ele faz na vida de todos aqueles que nós confiamos. Ele faz na vida de todos aqueles na qual nós glorificamos por eles. E é de repente, meu irmão. É a hora que você menos espera. É a hora que todo mundo acha que é o fim. E às vezes até a gente está achando que é o fim. Nós vemos o agir de Deus de uma forma muito especial.
Quando eu confio, eu transformo o ambiente de prisão, o ambiente de luta, o ambiente de dificuldade em ambiente de adoração. Confie no Senhor. Pai, eu quero ir aí. Então vem, meu filho, não estou te vendo. Pula, meu filho. Confie, meu irmão. Se lance de verdade. Para terminar, Salmo 125, porque eu quero orar com você. Salmo capítulo 125. Salmo 125. E hoje nós vamos declarar aqui essa canção. Salmo 125. Salmo 125. O que é que diz aí? Salmo 125, verso 1. Já acharam? Vamos ler então com confiança. O que diz aí? Os que confiam no pastor Glauber. Os que confiam no missionário R.R. Soares. Os que confiam em si mesmos. Os que confiam no presidente. Os que confiam em quem? Os que confiam no? Serão como quem? Como Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Diga aleluia. Vamos de novo ler esses salmos bem alto e bem forte, que diz aí: os que confiam no Senhor serão como Monte Sião, que não se abala, mas permanece. Homens, vamos dizer isso, só eu e vocês, homens, que diz aí: os que confiam serão como quem? Que não, mas permanece. Mulheres, vamos dizer isso, que diz aí: os que confiam serão como quem? Que não, mas permanece. Meu irmão, quem confia não se abala, quem confia não se intimida, quem confia tem ousadia, e quem confia permanece louvando. Porque o resultado sempre vai ser o livramento, a vitória e a honra do Senhor na tua vida. Vale a pena confiar em Deus. Quem confia no Senhor? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Antes de nós orarmos, eu vou convidar o nosso grupo de louvor para vir aqui. E o Salmo 125 vai ser declarado. Meu irmão, há verdadeiramente um tempo de nós declararmos essa confiança em Deus. O Salmo 125, há muito tempo, ele é uma canção de guerra, ele é uma canção de júbilo, ele é uma canção de regozijo. Você sabe que os salmos nada mais são do que letras de cânticos, de música. O salmo é um verdadeiro inário. E o Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. E como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Diga graças a Deus. E a canção diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém, como em volta de Jerusalém estão os montes, estão assim ao Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, autoridade e domínio em suas mãos. O Senhor é rei. Calem-se diante dele a terra. Dobrem os joelhos e ergam as mãos. Amém?
Só que eu já vi que vocês conhecem a música. Eu já vi que vocês conhecem a canção. Mas como nós confiamos em Deus, nós vamos declarar realmente de uma forma especial. Nós vamos expressar a nossa confiança. Diga graças a Deus. Então nós vamos fazer em algumas partes da música algumas ações de fé aqui. Amém? Então vai chegar o momento da música que diz assim, ó, que os que confiam no seu monte são que não se abalam e se permanecem para sempre. Então quando você dizer que assim é o Senhor em volta do seu povo, você não vai ficar parado. Quando chegar nessa parte, você vai dizer, assim é o Senhor. Aí você vai dar uma rodadinha assim, ó, em volta do seu povo. Amém? Vamos ensaiar para ver se fica bonito. Assim é o Senhor. Em volta do seu povo. Mas tem uns aí que não estão confiando não, viu? Estão numa timidez tremenda. Vamos de novo, porque enquanto você declara, meu irmão, você está dizendo, eu estou o quê? Confiando. Vamos lá. Assim é o Senhor. Em volta do seu povo. Aí já deu. Aí você vai dizer, autoridade. Aí fecha a mão assim, ó. Igual se você fosse dar um murro na cara do Satanás. Você vai dizer o seguinte, autoridade e poder. Aí você abre a mão assim, ó. Domínio. Aí você vai apontar para Deus. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Pronto. Aí quando chegar na segunda parte, fala assim, ó. Calem-se diante dele. Aí você vai fazer assim, ó. Calem-se diante dele. Aí você vai fazer, dobre o joelho, como que é? Não, aí tá tímido. Você vai fazer assim, ó. Dobre os joelhos, ó. Dobra aí. É para ajudar, viu? É para a direita e para a esquerda. Dobra os joelhos e faz o quê? E ergam as mãos. Vamos ver se vocês aprenderam. Vamos lá. Calem-se diante dele. Dobra os joelhos, ergam as mãos. Agora sim, tá vendo? Aí você vai dizer, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E aí você vai celebrar Deus com alegria. Amém? Você já aprendeu? Vamos declarar com amor, com fé? Vamos alegrar o coração? Então aplauda Jesus, pastor Estela, glória a Deus. Vamos com as palmas, meus irmãos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vambora, meu irmão. Como em volta de Jerusalém estão os montes. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Vamos com fé. Em volta do seu povo. Agora com fé, autoridade e poder. Autoridade e poder. E o domínio. E o domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é dos povos. Calem-se diante dele a terra. Calem-se diante dele. Vamos com fé. Dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, meu irmão. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para Os que confiam no Senhor, vamos dizer de novo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem como em volta de Jerusalém. É como em volta de Jerusalém. Estão os montes. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Em volta do seu povo. Autoridade e poder. Autoridade e poder. E domínio em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos
povos. Calem-se diante dele a terra. Calem-se diante dele a terra. Dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor dos povos. Para terminar, vamos dizer: sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser. Sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Levante as mãos aos céus. Pai querido, santo é o Senhor e santo é o teu nome. Meu Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que desperta a coragem, que desperta, Senhor, a garra, desperta, Deus, a ousadia e a intrepidez no nosso coração. Ajuda-nos a confiar de verdade, meu Deus. Que a nossa confiança, meu Pai, não seja uma confiança de boca para fora, mas que a nossa confiança seja, meu Deus, uma confiança genuína. Que a nossa confiança, meu Deus, seja uma confiança plena no Senhor. Que a nossa confiança, meu Deus, seja uma confiança real, Pai. A ponto de nós acreditarmos no Senhor e na Tua palavra, meu Deus, independente de estarmos ou não vendo, de estarmos ou não conseguindo, meu Deus, com os nossos olhos naturais contemplar tudo isso. Meu Deus, Daniel chegou a ser lançado na cova dos leões, mas ele nunca deixou de te buscar, mesmo diante, Senhor Jesus, daquele decreto assinado. Porque ele sabia, meu Deus, que o único que poderia realmente dirigir e cuidar da vida dele era o Senhor. Ajuda-nos a entender isso. Ajuda muitos dos nossos irmãos a entenderem isso. Ajuda, Deus, esse que está ouvindo ou ouvirá essa mensagem posteriormente a entender isso, Senhor. Porque quantos, meu Deus, estão reclusos, quantos, meu Deus, estão intimidados, quantos, meu Deus, estão deixando de acreditar e de crer, mas, meu Deus, a nossa confiança nos leva a não nos intimidarmos. Pai, que haja essa ousadia real na vida e no coração de cada um desses teus filhos que estão orando. E que eles possam, meu Deus, em todo o tempo permanecer declarando a sua fé, declarando a sua confiança. Possam em todo o tempo, meu Deus, continuar, Senhor, declarando vitória. E continuar, meu Deus, a sonhar, continuar, meu Deus, a planejar e continuar, meu Deus, a executar, sem retroceder, sem dar passos atrás, sem deixar o medo se fazer presente. Quantos, meu Deus, que estão deixando de investir, quantos, Deus, que estão deixando de ser fiéis, quantos, meu Deus, que estão abandonando a tua obra, simplesmente, meu Deus, porque estão temendo. É aquela ameaça do marido, é aquela ameaça da mulher, que diz que vai largar, que diz que vai deixar, que diz que vai ficar sozinho. Ah, meu Deus, mas nós sabemos que isso na verdade não prospera, porque verdadeiramente a nossa confiança é no que diz o Senhor e a tua palavra. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, que mal pode nos fazer o homem, Senhor, que nós possamos ter a mesma ousadia que Pedro e João tiveram diante do Sinédrio, pois eu sei que o Senhor vai preparar pessoas no meio dessa caminhada, que irão ter aquela palavra temperada com sal. Não querem nos ouvir, Deus, mas com certeza ouvirão alguém que será usado pelo Senhor, e aquilo vai chegar no coração. Aquilo vai trazer mudança, Pai. Oh, meu Deus, que jamais venhamos tirar o cântico de louvor dos nossos lábios, mesmo estando na prisão, mesmo estando amarrados, mesmo tendo chicoteados, mesmo, meu Deus, tendo passado por situações adversas, mesmo tendo sido feridos em áreas da nossa vida, mas que nós possamos, meu Deus, continuar com louvor nos lábios, continuar dizendo que o Senhor faz, continuar dizendo que o Senhor transforma, continuar dizendo que o Senhor opera, continuar dizendo que o Senhor dá condições, continuar dizendo que o Senhor reverte situações, porque, meu Deus, nós vamos ver isso na nossa vida. Pai, jamais deixará de existir um cântico de louvor nos nossos lábios. Sempre, meu Deus, iremos declarar a tua grandeza, sempre iremos cantar a vontade de Deus, sempre iremos declarar a bondade do Senhor na nossa vida, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é exaltado. Sempre vamos dizer: eu te amo, Deus, a tua vontade não falha, o teu amor ele não passa. Oh, meu Deus, sempre vamos poder contemplar o que o Senhor tem para nós,
e nós assim te glorificamos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Oh, meu Deus, que possamos estar como o Monte Sião, meu Deus, que possamos permanecer de uma forma onde não estejamos abalados, mas que possamos permanecer de uma forma em que estaremos, meu Deus, firmes e seguros, e isso para a glória do Senhor. Levante as mãos aos céus, glorifique a Deus, declare a tua confiança, meu irmão, no Senhor, declare a tua confiança no Deus Todo-Poderoso, declare a tua confiança de que Ele está à frente dessa situação. Oh, você tem orado por pessoas que estão doentes, enfermas, então confie, ore que Deus está visitando ela naquele hospital nessa hora, está visitando naquele leito de dor, está trazendo livramento para ela. Oh, confie em Deus. Você tem uma corte marcada, uma audiência marcada, alguém que você conhece que está preso, coloca diante de Deus nessa hora, meu irmão. É a confiança de Deus que tem que ser declarado. Uma seta do inferno veio nessa semana contra a tua vida para tentar fazer você descrer do seu marido, descrer da sua mulher, para você fazer com que o seu relacionamento conjugal esteja abalado, mas a tua confiança não é no marido, não é na mulher, a tua confiança é Deus, que não vai deixar o mal chegar até a tua casa. Então nessa hora, meu irmão, declara a confiança em Deus nessa hora. Oh, declara aquilo que você acredita no Senhor. Você que está para começar um negócio, você que está fazendo investimento, esse é o momento de você confiar em Deus, confiar que Deus está cuidando. Oh, você que está numa análise de processos, é hora de confiar em Deus, que Ele vai trazer livramento para a tua vida. E por mais que tenham tramado contra você, por mais que estejam criando investidas contra a tua vida, é tempo de você glorificar a Deus, é tempo de você levantar a voz aos céus e adorar o Senhor, é tempo de você bendizer aquele que é o Senhor da tua vida, o Deus Todo-Poderoso. É tempo de você levantar a voz. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Como os montes de Sião, que não se abalam. Adore. Mas permanecem para sempre. Adore ao Senhor. São como em volta de Jerusalém. Estamos montes, assim é o Senhor, em volta do teu povo. Vai levantando a tua voz e vai adorando ao Senhor. Autoridade e poder e o domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Confiamos em Ti, Senhor. Não dá, sem Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Não dá, sem Jesus. Depositamos nossa fé no Senhor. Sem Jesus não dá. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Não dá. Obrigado, meu Deus. Não dá. Não. Obrigado, meu Deus. Sem Jesus não dá. Obrigado pela Tua fidelidade. Sem Jesus não dá para ser. Obrigado pela Tua bondade. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado porque o Senhor olha para aqueles que são seus. Obrigado porque o Senhor ouve e responde orações do teu povo. Obrigado, Senhor Jesus. E você que crê, diga: eu creio, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus porque Ele é bom. Glória a Deus. Amém? Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. E que esse versículo do Salmo 56 que nós lemos hoje seja a sua declaração diária. Coloca o Salmo 56, 11. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Isso tem que ser verdade na tua vida. Olha só o que diz o Salmo 56, 11. Vamos lá? Em Deus tenho posto a minha confiança.
não temerei o que me possa fazer o homem. Glória a Deus. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha, hoje nós teremos batismo nas águas, daqui a pouquinho. Nós temos hoje 4 pessoas que tomaram a decisão por Jesus e que hoje vão descer as águas batismais. Hoje é dia de festa nos céus. São 4 vidas que estão se entregando ao Senhor e nós glorificamos a Deus por isso. E hoje quero convidar você para que assim que termine o culto, você não vá embora, mas você possa, né, ficar mais alguns minutinhos, para que você possa, aqui na parte de trás, onde tem o batistério, para que você possa estar ali e sendo testemunha, né, dessas vidas que estão hoje tomando uma das decisões mais lindas que alguém pode tomar, que é de, depois de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dar o passo de descer as águas batismais e testificá-lo publicamente. Então, que você também possa ser testemunha dessas vidas em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos nessa hora ajudarmos a obra de Deus, nós vamos nessa hora também honrarmos ao Senhor com a nossa fidelidade. Eu queria que você preparasse o seu dízimo, queria que você preparasse a sua oferta, porque nós vamos nessa hora honrar Jesus. Nós temos aprendido a importância de dizimar e temos sido dizimistas fiéis. Nós temos aprendido a importância de ofertar e temos sido ofertantes da casa de Deus. E é o que nós vamos fazer nessa manhã. Nós vamos devolver a Deus aquilo que é de Deus. De tudo que o Senhor tem provido na minha vida, na minha casa. Deus, a 10ª parte é do Senhor. E eu sei que vale a pena ser fiel. Eu sei que vale a pena obedecer ao Senhor, obedecer a Tua palavra. Vale a pena obedecer os ensinamentos do Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Você veja, meus irmãos, que quando nós